Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e agora a gente vai para a parte 2 aí do nosso sistema, tá? A nossa SDR integrada ao Bling, sistema ERP de gestão aí empresarial, certo? Aqui é o nosso mapa mental, porque toda empresa que a gente toda empresa que entra aqui para nossa agência, a gente desenha o mapa mental de todo o processo, espera ela aprovar e após ela aprovar, a gente segue para a construção do fluxo. Então, basicamente, como é que vai funcionar essa IA aqui dentro do nosso sistema, tá? Beleza? Ela vai ser o que? O cliente vai chegar no WhatsApp, então o cliente mandou uma mensagem, ela vai verificar, né, o nome do cliente é válido. Se não for válido, ela vai solicitar o nome desse cliente, certo? Ela vai fazer o que? Identificar o que o cliente deseja, tá? Se é tirar dúvidas ou comprar um produto. Ele vai identificar aqui a intenção. Se for dúvidas, a IA vai responder, né, e manter a conversa. Se for fazer uma compra, ela vai seguir para as etapas de atendimento ao cliente. Então essa aqui é a primeira triagem da nossa SDR dentro da empresa. Depois a gente vai ter a segunda etapa, que é o que? Quando o cliente decide comprar, a gente vai consultar a API do Bling para a gente verificar se esse contato, se esse cliente ele existe. E em todos os cenários que a gente trabalha também com o fallback de erro. Por quê? Porque a gente pensa muito no cenário feliz, status 200, então tudo vai dar bom. Só que aqui não, a gente pensa também no cenário que não vai ser tão feliz, que é a parte de erros, certo? Então eu sempre, onde tem API, eu faço uma requisição, consulto. Se deu status 200, ok, mas se deu 400, eu preciso também criar um fallback para esse erro, e isso vocês vão ver na prática aqui, né, nessas nossas aulas, nesses próximos módulos, ok? E aqui eu identifico, né, o cliente pelo número de telefone. Se o cliente for identificado, eu já retorno a API do cliente, com a seleção do cliente e a confirmação do cliente. Se der erro também, fallback de erro. Então até aqui eu acredito que vocês já entenderam. Toda a API, toda a requisição que a gente for fazer, a gente vai ter uma tratativa do status 400, que é no caso de dar erro, e também o status 200, beleza? Então, se ele não existe, a gente vai enviar o boas-vindas para o cliente, perguntar o que o cliente deseja, que é lá o que vocês viram aqui no início, certo? Vai seguir esse fluxo aqui, a partir de dúvidas e efetuar um pedido. E ela vai seguir o padrão para efetuar um pedido, ela vai solicitar o nome do cliente, após ele informar o nome, nós unificamos o telefone e armazena no banco de dados também, já registra esse cliente, caso ele não tenha sido ali registrado, porém, se ele existe, vai seguir no atendimento normalmente. Depois, a gente vem para a solicitação do que o cliente precisa. O cliente deseja um produto, então ele vai falar qual produto ele quer, o nome do produto, e com isso a gente vai fazer o que? Consultar de novo a API do Bling para listar o produto que está no estoque. Então a gente vai ter dois tipos de listagem. Listagem por nome, que pode pegar pelo nome do produto, ou listar todos os produtos, caso o cliente não saiba o que é que ele quer ainda, para a IA poder oferecer para ele, certo? E sempre lembrando do fallback. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso aqui, beleza? Então se tem um produto disponível no estoque, a gente vai retornar o produto para o cliente com valores, especificações do produto. Se não existe, a gente vai direcionar para um atendimento humano, até mesmo para não perder essa venda e a gente poder oferecer um outro trabalho, um outro serviço para ele, ou melhor, um outro produto para ele, perdão. E assim segue. Se tiver o produto, eu vou retornar o produto, o cliente vai selecionar o produto, confirmar o produto, eu vou registrar esse pedido dele dentro do sistema do Bling, tá? Com o nome do cliente, o produto, os valores, forma de pagamento, vou deixar tudo registrado no Bling. E se der erro, fallback, mas se for caminho feliz, beleza, seguiu. E aí vamos encaminhar o resumo para um grupo /vendedor. Então, após a IA finalizar o pedido, finalizar a venda, ela manda o resumo desse pedido em um grupo. Porque no grupo vai ter todas as vendedoras que vão ficar ali fazendo um acompanhamento e depois conversar com esse cliente. Então, esse aqui foi o cenário inicial que a gente desenhou para ele. Ele já aprovou, porque aqui a gente divide por etapas. Então, se você é dono de empresa e você também tem várias demandas, a gente distribui isso por etapas. Você aprova uma etapa, a gente faz ela, a gente entrega ela validada e a gente segue para os próximos, tá? Beleza. Sendo assim, fluxo desenhado e aprovado, agora a gente vai lá para o nosso N8N. Aqui no N8N eu já criei, tá, padrão multi-agentes. Também, como vocês viram na nossa parte 1, a gente tem esse cenário aqui, que também eu vou modificar esse cenário depois. Só que aqui tem um diferencial que é todos os nossos, as funções da IA, a gente quebra ela em partes. A gente faz o que? Componentes dessas microfases que nossa SDR tem que aplicar. Então, além de ser multi-agente, tá? Além dela ser multi-agente, ela também tem multifunções de forma separada. E por que, Manuel, que tu faz isso? Porque aqui no cenário de listar o cliente, observa que eu tenho componente, aonde eu não inseri
um HTTP diretamente na tools do meu agente, eu poderia fazer isso, porém se der algum erro, se der alguma coisa, o meu agente ele vai dar uma resposta mal para o meu cliente. Então imagina, o cliente foi lá, fez a solicitação, ele tentou fazer uma requisição via HTTP aqui utilizando uma tools, eu posso utilizar uma tools aqui, e se der erro ele vai retornar para o meu cliente, opa, ocorreu um erro interno, e isso a gente não quer, a gente quer realmente trabalhar como se fosse um cenário humanizado, e é por isso que eu distribuo isso em partes, sempre componentizando tudo que for possível e tratando tanto a parte de sucesso quanto a parte de erro. Isso aqui vocês vão ver muito no nosso sistema. Então eu vou zerar aqui esse atendimento, mostrar para vocês como é que está acontecendo hoje e vocês vão acompanhar junto comigo aqui o sistema do Bling do nosso cliente. Beleza? Eu já integrei o Bling, a gente já tem todos os cenários aqui de gerar o Access Token do Bling. Se você não sabe como gerar um Access Token do Bling, isso aqui vai estar dentro da nossa comunidade de 8N. Eu vou também entregar essas fases do Bling aqui, essas conexões, porque a gente já está gravando todo esse conteúdo, tá, gente, do Bling. Então eu vou até apresentar para vocês um spoiler aqui, eu estou gravando todo o conteúdo, óbvio que está na comunidade, vai ter mais algumas coisas ali, enfim, mas aqui mais é para trazer para vocês e contextualizar como é um pouco do nosso trabalho aqui na agência, para você entender como é a nossa entrega também. Então aqui já tem um gerador de Access Token, que ele vai atualizando o token, porque o Bling ele tem um tempo, né? A cada 3 horas ali o Bling ele atualiza essa chave API. Então a gente já criou uma gestão, onde eu sempre também trabalho, se der erro, me notifica. Então a gente sempre vai trabalhar com erros aqui, certo? Bom, sem mais enrolação, agora a gente vai testar esse agente, no qual eu já fiz um desenvolvimento completo dele ali. E a gente vai fazer os testes e melhoria aqui, vocês vão acompanhar comigo do absoluto zero. Vou fechar aqui essas abas. Tá, então deixa eu abrir aqui, salvar, vou fechar essa, vou fechar o nosso dashboard que vocês já conheceram um pouco também no nosso parte 1, beleza? E agora eu vou fechar esse aqui, o gerador de Access Token também, vou encerrar esse aqui e vou deixar somente esses aqui, que aí depois eu vou abrindo aqui cenário por cenário para vocês entenderem. Então se você já chegou até aqui, deixa o seu like aí, compartilha, se inscreve no canal e bora aprender, bora pra ação. Então vamos lá, nossa IA ela já está com o prompt, esse prompt eu construí ele utilizando o Cloud Code, tá? Vinculado ao DeepSeek para ele também testar a nossa IA, que isso aqui vocês vão aprender no futuro breve. Então vamos lá, vou abrir aqui agora, eu vou zerar aqui o nosso atendimento, e aqui eu tenho vários agentes, eu tenho um orquestrador, então eu vou pôr até o nome dele aqui, ó, o agente principal, certo? Orquestrador. E aqui a gente tem um agente que vai listar os clientes por número de telefone, que é o que a gente tem no mapa mental, o que vai listar o produto por nome, o que vai listar todos os produtos, o que vai cadastrar o cliente, o que vai cadastrar a venda, certo? Então aqui a gente tem também o que vai notificar o humano, que eu vou implementar ele ali do zero para vocês verem, ok? Aqui eu tenho as ferramentas, que é listar clientes por telefone, listar produtos por nome, também listar produtos. Eu poderia deixar a API aqui, mas como eu falei para vocês, eu prefiro componentizar isso e a gente ter a tratativa de acertos e erro, beleza? Então eu tenho cadastrar cliente e também o cadastrar vendas, ok? Sendo assim, eu vinculei todos eles também a um único LLM, que foi a OpenAI, e eu estou utilizando a memória simples, porque primeiro a gente vai validar esse processo, depois eu implemento a memória do Postgres, ok? Então eu vou mandar aqui agora um olá, ele já está com o prompt ali completinho, vou mandar um olá. E vamos seguir aqui agora com o nosso atendimento, certo? Então ele deu boas-vindas aqui, né? Seja bem-vindo, Vitória Bezerra, como posso ajudar você hoje? Está procurando algum perfume, cosmético ou produto de cuidados pessoais? Eu vou falar aqui perfumes, tá? Perfumes masculinos. Perfumes masculinos, pronto, perfumes masculinos. E ele já foi ali, ó, no agente que vai listar o produto. Ele já chama a nossa API de listagem de produtos e ela retorna para a gente aqui tudo bem organizado. E agora eu vou mostrar para vocês por que eu faço essa componentização. Vou abrir agora o cenário de listar produtos para vocês verem como é que está toda essa tratativa lá dentro. Então eu espero ele retornar para a gente aqui a resposta, tá? Então ele foi lá, listou todos os produtos, literalmente todos os produtos, e aqui ele traz para mim somente os masculinos, tá? Então ele trouxe para a gente aqui os perfumes masculinos, o valor dele, tudo bem organizado. Óbvio, a gente vai melhorar muita coisa aqui dentro, pronto, mas agora é o foco de testar as funcionalidades. Vou apresentar para vocês como é que está sendo a construção dessa IA. Então, venham aqui agora, eu vou abrir a de listar produtos Bling, tá? Então aqui a gente vai acessar a de listar produtos no Bling e eu vou mostrar para vocês o que acontece nesse exato momento. Beleza? Deixa eu ver se foi esse aqui que ele chamou mesmo, só para a gente confirmar. Lista produtos Bling, foi. Então aqui dentro, agora a gente vai tratar
as partes de erro que eu falei para vocês. Aqui também eu vou trabalhar com imagem depois, mas vamos lá criar esse fluxo aqui, ó, organizado. Então vou vir aqui em execuções, vou pegar a última execução que aconteceu, que foi agora 9h34, vou dar um copy editor, ok? Beleza. Então aqui a gente recebeu as informações do nosso agente, ele mandou pra gente aqui, ó, que o cliente precisava, um perfume masculino, a queryzinha de entrada. A gente já fez um get no access token, por quê? Porque eu estou sempre gerando esse token ali, então eu preciso fazer um get para mim buscar esse access token, ele já retorna para mim o token sempre atualizado lá do Bling, certo? Então mais um componente que a gente implementou, e aqui eu tenho uma API de listar o produto. Só que aqui observa que a gente está no caminho feliz. Esse caminho feliz é o que? Ó, a gente só pensa no status 200. Mas se por algum motivo desse status 400, talvez pelo token, talvez por alguma limite de requisição, como é que você saberia esse erro, como é que você trataria esse erro? Porque aí nosso agente ele poderia receber, opa, teve um erro ali dentro do seu módulo de HTTP, e ele retornar para o cliente, falar assim, ó, estamos aqui, tivemos um erro ao consultar a API X, ou um erro técnico aqui interno. Agora eu te pergunto, será que uma secretária, um cliente humano, vai dar esse tipo de resposta para o teu cliente final? Não, ele não vai. Ela vai simplesmente entender o que aconteceu para depois ela responder o cliente. Então ela vai dizer assim, tivemos um probleminha técnico, aguarde um momento. Não, ela vai seguir o atendimento normal. Por isso a gente vem com essa tratativa aqui de erros. Tá? Então aqui eu já vou implementar o primeiro erro dentro do nosso sisteminha aqui do Bling, tá? Então estou utilizando já aqui a API do Bling, certo? Então a API V3 do Bling, onde a gente está listando todos os produtos. E aqui você consegue ver que ela lista todos os produtos da página, eu determinei aqui da página 4. Óbvio, eu vou implementar a paginação, vai ter outras etapas aqui dentro para a gente buscar mais produtos, e provavelmente eu vou montar um RAG desse banco de dados para depois a gente só buscar com o nome. Mas enfim, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco de como a gente trabalha. Eu venho aqui em Settings, e eu vou marcar aqui essa caixinha de continuar mesmo se ocorrer um erro. Beleza, por quê? Porque agora a gente vai ter dois caminhos, o caminho feliz, que deu sucesso, e o caminho também de erro, certo? E aqui eu adicionei um code de JavaScript, para quê? Para a gente pegar os produtos de forma organizada. Então aqui ele retorna para mim, ó, os produtos de forma organizada, com ID, nome, código do produto, preço, estoque e a imagem desse produto. Beleza, então o que a gente fez? Nossa IA aqui fez a primeira requisição dela, entendeu qual era o papel dela, listou o produto e retornou pra gente. Ok, beleza, vamos seguir. Eu vou escolher um desses aqui, deixa eu pegar aqui, vou pegar esse aqui, ó, tá, vou copiar ele aqui e vou mandar pra ela, quero esse aqui, beleza, então ela vai seguir os próximos passos aqui pra gente. Tá, ótima escolha, né? Para seguir com a sua compra, ela pergunta o telefone, né? Para verificar se você já está cadastrado conosco, isso vai facilitar o processo. Então, isso aqui já vai ser melhorias de prompt. E aqui também ela não tem nenhum telefone cadastrado, porque eu estou utilizando o chat trigger do N8N. Então, eu vou pôr aqui um número de telefone. E agora entra a segunda sacada, que vocês vão ver também o que acontece. Estou enviando aqui o número de telefone, mandei o número de telefone, e agora vai chamar o especialista em cliente e também o produto por nome, tá? Então esse aqui a gente desenhou dentro do nosso processo ali no prompt dessa IA. Então aqui, ó, já encontrou o meu cadastro, né? Falou que, Manuel Felipe, encontrei seu cadastro, e ela trouxe aqui pra gente, ó, qual é o perfume, a imagem do perfume, tá? E perguntou se eu gostaria de finalizar a compra. Tudo isso aqui ela vai enviar também no WhatsApp. Por quê? Porque depois a gente vai fazer essa integração desse agente no WhatsApp. Beleza? Então, ela encontrou o meu cadastro e aqui ela chamou o que? Listar cliente por telefone. Tá? Então, a gente tem a empresa e tem o telefone ali para listar. Então, eu vou abrir agora o listar clientes para vocês verem como é que está esse meu lista clientes. Aqui no lista clientes, todo o fluxo que a gente trabalha, a gente também trabalha com a parte de erro e acerto. Então, observa aqui agora, ele fez a listagem, né? 9,39, seguindo o mesmo padrão. Tá? Então a gente componentizou o access token, por quê? Porque eu não quero ficar deixando o token toda hora, então eu vou deixar ele dinâmico e a gente vai utilizando ele ali nos próximos passos, beleza? Então aqui ele fez a listagem do cliente, como deu um sucesso, eu sempre crio uma resposta no final para entregar para o meu agente os dados do cliente, só que agora eu já entreguei num formato mais organizado, que foi um formato praticamente em JSON string. Por quê?
porque depois a gente vai utilizar isso para inserir na base da memória da nossa IA. E isso vocês vão ver mais para frente. Beleza? Então ele retornou certinho aqui, ó, que eu já existo, né? O cliente existe, pode continuar com o atendimento, então listou, caminho feliz. Nada de erro ainda. Beleza. Aqui teve uma segunda chamada que foi o que? Listar o produto por nome. Então ele listou o produto por nome, buscou o nome do produto, encontrou o produto e também a imagem. E agora eu vou abrir esse fluxo aqui, ó, da listagem de produtos por nome para vocês acompanharem como é que está esse fluxo. Então sempre eu vou componentizando todos os dados da nossa inteligência artificial. Isso dá o quê? Clareza, isso dá organização no seu cenário, tá? E você consegue ter aí mais controle. Aqui agora ele fez uma execução, listou o produto por nome, deu sucesso também, buscou o produto pelo nome, retornou as informações do produto, certo? E aqui, ó, eu já deixo formatado no JSON. Manuel, por que você faz essa formatação aqui? Vou explicar para vocês agora por que eu faço essa formatação. Porque depois eu organizo essa formatação, tá? Quando ela dá sucesso, então eu pego aqui dados do cliente, ó, eu vou executar aqui agora. Ela traz para mim organizado. Depois eu formato tudo isso em um JSON. Então eu pego aqui, ó, e esse formato de JSON, para quem trabalha aí com automação e inteligência artificial e utiliza a memória do Postgres, você sabe que o formato dela ser inserida lá na memória do agente é esse formato, concorda? Então já tem o tipo, a memória da IA, o content, que é como a IA conversa, certo? Toda a resposta dela, e lá dentro da memória do Supabase você vai inserir essa informação. Só que agora a gente vai inserir utilizando o próprio Supabase. Então a minha inteligência artificial, o meu agente SDR, a memória dela vai estar aqui. Só que quando ela chama um subworkflow, o que acontece no meu subworkflow, ele fica aqui. Então ela morreria aqui, ó. Simplesmente morreria aqui e retornaria para o meu agente as informações que ela teve, que foi o que aconteceu. Então ela retornou aqui as informações que ela teve e tudo bem. Só que se a conversa prolonga, é um contexto maior, a nossa IA vai acabar perdendo o contexto dessa conversa e isso pode ser ruim. Então onde é que a gente entra nesse caso? A gente entra na etapa de armazenar essa informação do cliente aqui dentro da memória. E aí eu já crio o que? A memória, né? A gente já tem o nosso banco de dados conectado. E aqui dentro eu vou pôr o número de telefone do cliente que vai vir, que a gente também vai mandar o número de telefone do cliente lá no início. Tá? Então aqui logo no início eu vou enviar o número de telefone de quem está conversando agora, que é essa variável aqui. E a partir dela, quando eu integrar aqui agora, eu consigo buscar o número de telefone do cliente que está falando agora e eu vou criar dentro da memória do meu agente informações desse cliente como se fosse a própria IA armazenando. Eu espero que vocês tenham entendido, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas calma que vocês vão entendendo. Quem já trabalha com N8N, né, já sabe mais ou menos ali do que é que eu estou falando. E isso vai ajudar muito no contexto da minha IA, quando eu for trabalhar ali com ela, tá? Então eu vou ter aqui a sessão, o ID da sessão, a mensagem, que é o formato que é aceito lá dentro da memória da minha IA, certo? E deixar tudo bem organizado. Então aí você consegue ganhar tempo, você consegue tratar erros ao mesmo tempo e você também consegue armazenar tudo do cliente dentro da memória, tá? Então você consegue fazer esse controle, beleza? Então aqui agora se eu vier e eu clicar aqui para armazenar, salvar na memória, pronto, foi salvo na memória do meu agente. Uma vez que eu acessar o meu Supabase, eu vou conseguir ter essas informações. Por que eu vou conseguir ter essas informações? Porque agora já foi inserido como se fosse a própria IA conversando com o meu cliente. Então isso é um diferencial enorme, tá? Você consegue ter esse controle quando você trabalha com componentes dentro do próprio N8N. Então aqui por isso que eu faço o componente e no final eu retorno para a minha IA, que vai ser a padrão, tá? Essa daqui que está fazendo todo o atendimento, a confirmação de tudo. Então aqui dentro eu posso só simplesmente replicar. Então, eu movo você daqui, pego essa resposta aqui duplicada e aí eu vou retornar para ela as informações, tá? Então eu vou pegar o ID do produto, vou inserir aqui dentro, ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, pego o content, que foi o texto, eu posso pegar aqui o JSON completinho, já está formatado, e aqui eu entrego para ela tudo, tá? A imagem, tudo que é preciso para mim ter essa informação, beleza? E aqui se deu erro, eu vou também criar o caminho de erro, que é o caminho de me notificar. Então aqui você já consegue observar
e entender que mudou o jogo, certo? O jogo agora mudou, agora você tem clareza, você já tem clareza de tudo que está acontecendo, você já consegue trabalhar melhor, você consegue desenvolver melhor. Deixa eu só pegar aqui agora na memória do meu agente, ó. Acessar aqui meu Supabase, deixa eu encontrar aqui. E isso te dá mais controle aí e segurança nos seus fluxos, tá? Você consegue ter uma segurança maior. Então agora se eu trouxer para cá, ó, vocês vão ver que lá na memória do meu agente, na memória IA, você consegue ter aqui, ó, como se fosse a própria IA, a própria inteligência artificial, inserindo os dados do cliente. Para quê? Para ela já ter isso no banco de dados. E isso já vai ficar na memória dela salvo aí para as próximas interações. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E aqui eu mando o retorno, certo? Sem mais enrolação, vamos dar seguimento, Então aqui agora ela parou, beleza, pode finalizar. Nós vamos lá para a nossa próxima etapa. Né? Ela vai listar mais uma vez o telefone, listar o produto, já trouxe meus dados, eu falei que pode finalizar. E aí vai ser a parte de cadastrar, né, a venda desse cliente. Manuel, já confirmei, só que ela não tem meu endereço. Por quê? Porque ela encontrou eu no cadastro, só que eu estou cadastrado lá dentro ainda, não como cliente, mas como um proprietário. Então eu posso mover as coisas dentro do Bling do meu cliente. Por isso que ele já me encontrou, só que não tem meu endereço porque eu não sou um cliente. Então eu vou mandar aqui agora o meu endereço para ela, tá? Eu vou pôr aqui a rua, vou pôr aqui o endereço fictício. Augusto Pestana, vou pôr aqui. 933, Centro, vou pôr Arapiraca, AL. Pronto, e aí eu tenho que pôr o CEP, deixa eu puxar um CEP aqui. Deixa eu pegar o CEP aqui. Pegar um CEP lá de Arapiraca, Alagoas. Se você é de Alagoas, um forte abraço. Deixa eu pegar aqui agora um CEP único. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. Pronto, vou copiar esse CEP aqui e vou mandar esse CEP. Beleza. E enviei. Então aí agora ela vai fazer a parte ali do cadastro do cliente, tá? Ela precisa ter meu número de telefone para fazer o cadastro. Ela faz sempre a validação. Isso aqui é norma que eu adiciono, são regras, para depois ela cadastrar o nosso cliente, tá? Então ela pediu aqui, obrigado, Arapiraca tem frete grátis, pode seguir, confirma para registrar seu pedido. Então beleza, eu vou confirmar, pode seguir, pode confirmar. Esse pedido ele vai ser registrado lá no Bling. Então isso aqui é norma, é regra do que eu fiz. Antes de confirmar ela mais uma vez, valido o cliente, valido o produto, tá? Para ela não perder o contexto, e depois ela vai cadastrar esse cliente ali, ó, cadastrar a venda, chamou o cadastro de venda, agora é que tá o segredo, tá? Para vocês entenderem melhor nossa tratativa, ó. Ela tentou 2 vezes e ocorreu erro. Tá vendo aqui, ó, o que eu falei para vocês lá no início do nosso momento aqui, do nosso vídeo, que foi, eu não quero que a minha IA fale isso aqui, ó, um problema técnico. Por quê? Porque minha cliente ela não vai falar nisso logo na finalização, no última etapa do meu processo. Ela não pode falar isso, certo? Então eu vou verificar aqui algumas coisas que foram enviadas, como a IA enviou. Então ela pegou o código do produto certinho, a descrição do produto, a quantidade, o valor, o ID do cliente, ela passou meu número de telefone. Então ela não registrou o ID do cliente. Então isso aqui vai ser uma nova implementação e o frete. Então é isso aqui que ela precisava fazer, pegar o ID do cliente. Que momento que ela pega o ID do cliente? É quando ela lista o cliente pelo telefone. Cada cliente ele vai ter o seu ID, tá? Então é onde entra o detalhe que eu falei para vocês. O cliente existe, telefone, ID do cliente veio aqui, e aí ela se perdeu no meio do caminho, no contexto. Por quê? Porque a importância de você inserir as informações da memória, do formato que eu falei para vocês aqui, para ela não perder esse contexto. Só que eu inseri aqui na memória, né, os dados dela quando eu busquei o produto, só que eu estou utilizando a memória simples do próprio N8N. Então, como a gente já conversou bastante e a linha de contexto aqui está 10, ela se perdeu. Isso é um fato que acontece diariamente, que eu vejo vários problemas acontecendo e você não sabe como resolver, porque você não armazena os dados do cliente. Você não pega, quando você chama um subworkflow, você ignora de salvar na memória. Isso é crucial, você tem que ter isso. Então agora a gente vai lá na etapa de cadastrar vendas e vamos verificar o erro, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como seria uma tratativa de erro que você pode estar utilizando. Então eu vou vir aqui agora, tá? 9h48, que foi o momento que deu um erro, e a gente vai verificar. Copiar aqui agora, vou copiar. Fez todo o procedimento,
pegou outras informações, só que na hora de registrar ela deu um erro, tá? O JSON parâmetro é inválido, então foi o parâmetro do JSON que veio, foi inválido, certo? Ela não pegou um JSON válido aqui para a gente estar trabalhando, beleza? Então a gente vai ver o que aconteceu, pegamos ali o token, ela pegou todas as informações, que era o número, então ela gerou um número ali, pegou as informações do cliente, o ID, só que o que deu errado aqui dentro foi o ID do cliente, tá? O ID do contato, ela colocou meu número de telefone, não poderia ser o número de telefone, teria que ser realmente o ID do cliente. Só que foi bom isso, por quê? Porque agora você vai trabalhar com a parte de erros, e aqui você pode inserir um set node, e nesse set node você não vai falar para a IA mandar para o cliente que deu erro, né? Você vai informar aqui, ó, response, né? Vou deixar assim, response. E aqui dentro, ó, eu vou pôr ocorreu algum erro, ou não, vou pôr assim, ó, ocorreu um erro de requisição da API. Óbvio, você pode melhorar isso aqui. Eu já vou criar um padrão aqui, como se fosse fazer já o que eu vou deixar para o meu cliente. O que vai acontecer? Vou pôr assim, ó, por algum motivo, observe, vou pôr aqui, observe o erro, que eu vou pegar qual foi o erro que deu, certo? Ó, vou inserir aqui agora, observe o erro, o parâmetro está inválido, certo? Agora você precisa chamar a ferramenta, aí vou pôr aqui, ó, atendimento humano. Você precisa chamar a ferramenta atendimento humano, pois com esse erro é impossível seguir o cadastro da venda. Aí eu vou pôr assim ainda, gere um resumo de todo o pedido. Ficou até melhor, vai ficar até melhor. Eu pôr assim, ó. Ocorreu um erro, mais resumido, ocorreu um erro ao cadastrar a venda. Agora você precisa fazer o seguinte. 2 pontos. Aí isso aqui, quem vai receber é a minha IA, certo? Gere um resumo de todo o pedido do cliente com todos os dados que você coletou dele e chame a ferramenta. Aí eu vou pôr aqui, ó, atendimento humano, underline humano, beleza? Atendimento humano. E após fazer isso, você agradece o cliente e envia o resumo para ele como pedido confirmado com sucesso e peça que ele aguarde apenas alguns minutos, pois já estamos aqui, ó, embalando o produto, certo? Então aqui observa que já mudou todo o contexto. Então se der erro, pode dar erro, mas ele vai retornar essa mensagem aqui, ó, tá? Para a nossa inteligência artificial, e ela vai ter que tomar uma ação a partir disso. Vamos ver se vai funcionar? Vou vir aqui agora, eu vou executar mais uma vez, falando que ela pode confirmar, ó, tá? E ela vai chamar mais uma vez ali o cadastrar vendas. Para verificar se, ó, chamou, vai chamar aqui a ferramenta. Opa, ó, pode até ter dado erro, só que agora não ficou vermelho. E vamos ver como é que a nossa inteligência artificial vai reagir. Então ela falou aqui, ó, Manuel Felipe, seu pedido, tá? Ó,
com frete grátis para a que está confirmado. Estamos finalizando tudo para você em breve, seu produto será embalado e enviado. Muito obrigado pela compra. Então, observa que já mudou o contexto. Aqui em cima ela falou para o cliente que teve um erro técnico. Se você não faz esse tipo de tratativa na sua IA, você pode estar correndo um grave risco de, tipo assim, não vai ser uma experiência humanizada. Porém, se por mais que der erro, ela te entrega essa mensagem aqui, já mudou o jogo. Agora só cometeu um erro dela interno. Que qual foi? Ela não chamou a ferramenta. Por que ela não chamou a ferramenta? Porque eu até troquei o nome. Era atendimento humano, notificar humano aqui, e eu falei atendimento humano. Então deixa eu copiar aqui o nome certo, né? Então você tem que ter muita atenção nisso. E aqui dentro eu vou trocar o nome, ó, da ferramenta, tal. Que aqui eu coloquei atendimento humano, só que é notificar humano. Então ela precisaria chamar essa ferramenta e me notificar. Porém, você já vê que tem diferença enorme dessa resposta que ela deu para essa resposta aqui. Então é um diferencial. Beleza? Vou salvar aqui agora e vou executar mais uma vez. Ó. Então muito cuidado quando você pegar template, quando você ficar comprando template, você precisa entender pelo menos o básico. Você precisa entender como solucionar esse tipo de erro. Porque às vezes você compra um template e você fica travado no erro, seu cliente tem uma experiência ruim e você acaba se prejudicando no mercado. Tá, então eu vou falar para ela aqui mais uma vez, pode confirmar, vou seguir aqui, vamos ver o que vai acontecer agora. Se der erro lá mais uma vez, ela vai trazer para cá. Esse erro foi de propósito, tá, pessoal? Queria realmente que desse esse erro no final desse vídeo, se você chegou até aqui, porque eu queria mostrar para vocês que nem sempre é tudo mil flores, que nem sempre vai dar tudo certinho, entendeu? Então tem que ter muita cautela, muita paciência com o seu desenvolvimento, e você precisa, querendo ou não, conhecer sobre a ferramenta. Por isso que eu criei a N8N Academy, que é o nosso segundo curso sobre agentes de IA, utilizando o N8N, onde você vai aprender tratativa de erro, como montar o seu agente, multi-agentes, tudo isso a gente vai ter lá integrado. Então aqui mais uma vez ela não chamou a ferramenta, tá? Então ela confirmou, mas não chamou a ferramenta. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse notifica humano daqui, vou duplicar o nosso multi-agente, que eu falei para vocês que iria, né, criar aqui. Eu vou pôr aqui dentro o multi-agente, vou renomear ele como notifica humano. Notificar humano, certo? Eu vou renomear ele, vou conectar ele também à mesma memória ali. Vou também deixar um chat modo e vou deixar aqui a tools dele, que vai ser notificar humano. Beleza, ok, então vou deixar aqui dentro. Beleza, salvei. E aqui agora a gente vai pôr as informações. Você quer para ele chamar o humano, vai adicionar o número de telefone do cliente aqui dentro. Eu adicionei ele fixo porque a gente está utilizando o chat trigger. E aqui dentro eu vou pôr o prompt, tá? A gente é responsável vou pôr aqui, ó, notificar o humano. Então são prompts simples, tá, pessoal? Não adianta você ficar também enchendo muita coisa, você pode bagunçar o humano, o agente, né? Perdão. Se eu chamar a ferramenta, eu vou pôr aqui dentro, ó. Então sou bem direto aqui. Pega até essa dica para você, notificar o humano e enviar todos os dados necessários para confirmando o cadastro do cliente. Só que aqui não é mais, ó, enviar o resumo completo do atendimento ou do pedido para o humano. Vou pôr assim. Então são duas coisas que vai acontecer. A função dela, chamar a ferramenta para enviar o resumo do completo do pedido, ponto, ou notificar o humano por algum erro. Vou melhorar isso aqui ainda, tá, pessoal? Mas vou deixar aqui já ponto pra gente testar. Então tá aqui, notificar o humano. Essa ferramentazinha aqui, a calculadora dele já tá ali. Eu vou deixar aqui agora pra gente trabalhar esse modelo. Tá? Bora ver como é que vai funcionar aqui. Espero que você esteja entendendo aí, pessoal. Se estiver entendendo, quem tiver compreendido, se essa dica te ajudou, até mesmo você que já trabalha com o N8N, deixa o seu like aí, compartilha com o seu amigo e venha fazer parte do nosso time também. Venha pra nossa comunidade de N8N, que isso aqui é só a ponta do iceberg do que a gente vai estar abordando lá dentro, tá? Beleza? Vou enviar mais uma vez aqui, ó. Bora ver se o que vai acontecer agora. A gente fez essa pequena mudança de implementar esse outro agente aqui agora.
Ó, ele confirmou o pedido, então agora ele nem chamou mais as ferramentas porque já está em contexto da memória. Beleza. Para não ficar tão longo esse nosso vídeo, a gente vai encerrar aqui. Agora já está com 35 minutos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esquece de compartilhar. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Se quiser a parte 3, se vocês quiserem ver esse projeto completo aí, é só você acessar nossa comunidade, que o link é na descrição, que lá eu vou entregar também como eu construí todo esse agente utilizando o Bling.